O que é, quando surgiu e quais são as principais obras do subgênero do horror chamado folk horror? E aí, tudo fantástico com você? Um dos gêneros mais presentes do cinema na década passada foi o chamado folk horror, representado em filmes como o norte-americano A Bruxa, 2015, o sul-coreano O Lamento, de 2016, o indonésio Impentigore, de 2019, e a produção americana Midsommar, de 2019. O folk horror traz histórias ambientadas em cidades pequenas, ou vilarejos, ou ainda comunidades isoladas, principalmente no meio rural, nas quais existe a prática de um culto secreto que, normalmente, envolve sacrifícios humanos. Essa parte folk do termo ganha duas formas. Primeira, por meio do folclore, ou seja, das narrativas com significado cultural ligadas a um grupo ou povo. Ou 2. Da adoração da natureza, ou seja, de uma compreensão espiritual de conexão com a natureza. Assim sendo, é comum em obras do folk horror termos os seguintes elementos: paganismo e bruxaria, rituais em florestas ou ruínas de tempos antigos, presença de líderes religiosos ou ocultistas, seres sobrenaturais e sacrifícios humanos. O folk horror trabalha com o medo do ontem, do passado, do antigo, costumes antigos, crenças antigas, práticas que ficaram para trás com a modernidade, mas é aí que está o seu poder. A modernidade não acabou com essas práticas, ela apenas as marginalizou de duas formas. Primeiro, no sentido dessas práticas serem tomadas como verdade em um mundo racionalista em que o cristianismo está esvaziado. E, no segundo ponto, marginalizado geograficamente, também em lugares distantes da cidade. Cidade essa que simbolicamente está identificada com a ordem. O resultado é que, quando estamos em contato com essas forças da natureza, vemos que elas são maiores e mais poderosas que nossas crenças e nossa civilização. O folk horror relembra que somos, no fundo, animais. Apesar de muitas pessoas lembrarem primeiro dos filmes quando falamos de folk horror, é importante destacar que esse subgênero nasceu na literatura do século XIX, justamente no momento de modernização de grandes nações. Nesse sentido, temos duas tradições perceptíveis vinculadas a épocas ou eventos históricos, uma na América e outra na Europa. Nos Estados Unidos, as raízes do folk horror se encontram no evento das bruxas de Salem, nos anos de 1693 e 1694. Aí se encontram elementos do folk horror que eu já falei aqui: bruxaria, rituais em florestas, presença de líderes religiosos, seres sobrenaturais e acusações de sacrifícios humanos. Essa foi a base que fez surgir o folk horror na literatura norte-americana da primeira metade do século XIX, como no conto O Jovem Goodman Brown, de 1835, do escritor Nathaniel Hawthorne, e que também encontra expressão no século XX em contos como Os Sonhos na Casa da Bruxa, de 1933, do H.P. Lovecraft, e o já citado filme A Bruxa. Já fiz um vídeo analisando O Jovem Goodman Brown aqui no canal, vou deixar marcado aí em cima. Já na tradição europeia, no início do século XX, temos exemplos de folk horror com, dentre outros contos deles, O Povo Branco, de 1904, do Arthur Machen, e Toque o Apito e Verei o Seu Encontro, Rapaz, 1904, de M.R. James. Lembrando que esse conto do grande mestre M.R. James está aqui na coletânea Contos Clássicos de Fantasma. Vou deixar o link aí embaixo na descrição do vídeo. Mas o que chama a atenção na Europa e que está vinculado ao passado histórico do continente foi a influência do estudo The Witch Cult in Western Europe, de 1921, ou seja, o culto da bruxaria na Europa Ocidental, da antropóloga Margaret Alice Murray, que inclusive H.P. Lovecraft menciona no conto chamado de Cthulhu. Na sua investigação, Murray analisa as religiões e crenças pagãs existentes antes do cristianismo e que se mantiveram presentes após o cristianismo se tornar hegemônico.
Contos como O Festival, 1921, de H.P. Lovecraft, e romances como The Place Called Dagon, 1927, de Herbert Gorman, mostram como o The Witch Cult in Western Europe se mostrou presente na imaginação dos escritores do período. Um termo comum nessas histórias de folk horror, Old Religion, ou seja, religião antiga, foi popularizada pelo livro de Margaret Alice Murray. Contudo, ao longo das décadas seguintes após a sua publicação, a obra da Murray foi sendo contestada por diferentes pesquisadores e pesquisadoras, por se mostrar muito generalizante, e foi duramente criticada nas décadas de 1960 e 1970, o que pode ter renovado interesse no livro nos anos 60, quando o romance Ritual, de 1967, de David Pinner, foi publicado. E por que eu estou mencionando esse livro? Porque esse livro, esse romance Ritual, é a base para um dos principais filmes de folk horror, O Homem de Palha, de 1973. Outras obras de folk horror a serem lembradas são O Horror in the Wheat, de 1929, de H.P. Lovecraft, A Loteria, de 1948, de Shirley Jackson, As Possuídas do Diabo, de 1973, de Thomas Tryon, e As Crianças do Milharal, de 1977, de Stephen King. Falei de O Homem de Palha, de 73, mas o cinema de folk horror tem uma história de um século. O precursor é a produção dinamarquesa Hexen, A Feitiçaria Através dos Tempos, feito em 1922. No entanto, a era dourada do folk horror no cinema aconteceu nas décadas de 60 e 70 por conta da influência de um ressurgir de crenças ligadas à natureza em virtude da contracultura. Nesse sentido, 3 filmes britânicos são considerados os principais representantes desse subgênero do horror. O Caçador de Bruxas, de 1968, O Estigma de Satanás, de 1971 e O Homem de Palha, de 1973. Os temas em comum a essas 3 obras-primas do cinema são a ambientação agrícola, a ênfase no poder mítico e místico da natureza e o lado sinistro de comunidades rurais. No cinema de folk horror europeu, os deuses ou outras forças sobrenaturais são mais poderosos que o deus cristão. Essas entidades entregam resultados mais imediatos em troca de lealdade. Cabe mencionar que, ainda que O Caçador de Bruxas, de 1968, tenha vindo primeiro, o pesquisador de folk horror Adam Scoville considera O Estigma de Satanás, de 71, como o primeiro filme genuinamente de folk horror por trazer todos os elementos que eu citei anteriormente. E foi no cinema britânico que o termo folk horror surgiu. Durante as gravações de O Estigma de Satanás, em 1970, o jornalista Rod Cooper, da revista britânica Kine Weekly, chamou o filme do diretor Piers Haggard de folk horror. Outro momento importante foi a entrevista que o próprio diretor Piers Haggard deu para a revista Fangoria em 2004, quando o diretor usou o termo folk horror para responder como o filme dele se diferenciava das produções góticas da Hammer Studios. Mas, sem dúvidas, a popularização do termo ocorreu em 2010 por meio do ator e escritor Mark Gatiss, no documentário da BBC A History of Horror. Contando com a consultoria do também ator e historiador de cinema Jonathan Rigby, Mark Gatiss usou o termo folk horror para exemplificar filmes obcecados com as paisagens das ilhas britânicas, seu folclore e suas superstições. A ênfase no poder das paisagens explica por que, normalmente, o terror dos filmes de folk horror acontece em plena luz do dia. Outras produções europeias vinculadas ao folk horror em destaque são A Maldição do Demônio, de 1960, de Mario Bava, e Suspiria, de 1977, de Dario Argento. Fora da Europa, vamos falar de clássicos do cinema japonês como Onibaba, de 1964, Kwaidan, também de 1964, e Kuroneko, de 1968. Ainda no Oriente, mas desta vez vindo da Coreia do Sul, temos o já citado O Lamento, de 2016. No cinema brasileiro, cito O Homem que Não Dormia,
2012, de Edgar Navarro, que aborda o horror na perspectiva folclórica brasileira. Na televisão, o Globoplay tem a série Desalma, que estreou em 2020 como representante nesse campo. Na literatura fantástica brasileira, e aqui agradeço a consultoria do escritor e pesquisador Oscar Nestares, temos o conto A Casa que Sobra, da escritora Lia Cavalieira, o romance de 2019, tá aqui, ó, da Irka Barrios Lauren, que está disponível, assim também como o conto da Lia Cavalieira. As duas obras estão disponíveis na Amazon, fica a dica. E também, o mais recente, o romance de 2021, resultado de uma bem-sucedida campanha de financiamento, o romance A Floresta, de Daniel Gruber. Lembrando a você que os procedimentos, a sequência de eventos, a forma de escrever os seus contos e romances de folk horror estão no curso Histórias Fantásticas Como Escrever, que é um curso bônus dentro do curso online do Fantástico Cursos, o Como Criar Histórias que Vendem. Eu quero saber de você. Quais são as obras, quais são os livros, quais são os filmes que mais te impactaram relacionados ao folk horror? Então escreve aí nos comentários, beleza? Confira outros vídeos como esse na playlist abaixo. E se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida e indique o canal Fantástico Cursos para outras pessoas fantásticas como você. Muito obrigado pela sua presença, te vejo na próxima.